Bom dia, queridos alunos. Na última aula, a gente viu que uma carga elétrica, quando ela é lançada com velocidade perpendicular ao campo magnético, numa região de campo uniforme, ela vai descrever um movimento circular uniforme. Nós vimos que nessa situação, né, a força centrípeta, quem faz o papel da força centrípeta é a força magnética. Então, igualando as duas expressões, da força centrípeta com a força magnética, a gente chegou que o raio dessa trajetória vai ser massa vezes velocidade da partícula dividido pelo campo, o produto do campo pelo valor da carga, pelo módulo da carga. Ficou faltando a gente calcular o período desse movimento circular, ou seja, qual é o tempo gasto para completar cada volta, né? O tempo de uma volta. A gente sabe que no movimento circular a velocidade pode ser calculada por 2πr dividido pelo período. 2πr é o comprimento da circunferência e o Tzão que está aí na expressão é o tempo gasto para dar uma volta, que é o período. Então, isolando o período aqui do lado esquerdo, a gente tem que período vai ser 2πr dividido pela velocidade. E agora eu vou substituir esse raio pela expressão matemática que a gente obteve. Fazendo essa substituição, a gente obtém isso daqui, e observem que a velocidade que aparece na expressão do raio vai se cancelar com a velocidade que está no denominador aqui. E aí a gente chega num resultado interessante, onde o período do movimento circular uniforme vai ser 2π vezes a massa dividido pelo campo vezes a carga. Observem que enquanto o valor do raio dessa trajetória depende da velocidade, quanto maior a velocidade da partícula, maior vai ser o raio dessa trajetória, o período, o tempo gasto em cada volta, independe da velocidade. E lembrando que a frequência, né, o número de voltas por segundo, está relacionado com o período, né? Período e frequência, um é o inverso do outro. Então, tanto o período quanto a frequência desse movimento, o número de voltas por unidade de tempo, não dependem da velocidade. Isso é importante para a gente entender um acelerador de partículas muito simples e interessante que existe na física, que é o chamado ciclotron. E eu vou pincelar aqui a física básica que está por trás desse acelerador de partículas. Então aqui eu deixei aqui embaixo as expressões do raio e do período para a gente analisar. E aqui a gente tem duas regiões de campo magnético uniforme, e aqui no meio, entre elas, eu tenho uma região onde não tem campo magnético, e a gente vai aplicar, é aplicada nessa região, nessa lacuna aqui, né? É aplicada uma diferença de potencial elétrico, ou uma tensão elétrica. E essa tensão elétrica, esse tio aqui, significa que ela vai ser alternada, porque cada hora a gente vai ter que acelerar essa carga num sentido, ora para a esquerda, ora para a direita, então essa tensão tem que ser alternada. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Então, inicialmente, como é que funciona esse acelerador? Você, através da tensão elétrica, você acelera a carga. E aí a carga, ela penetra, ela entra nessa região de campo do lado esquerdo. A gente sabe que a partir de agora, ela vai descrever um movimento circular uniforme. Então, ela vai dar vai percorrer aqui meio círculo, né, de trajetória, e ela vai chegar lá embaixo com a velocidade invertida. Nesse processo, o módulo da velocidade não se altera, porque é um movimento circular uniforme. E aí, essa partícula vai passar de novo por aquela lacuna. Só que agora, a tensão elétrica, né, que é alternada, ela vai acelerar essa carga no outro sentido, né? Então, essa carga ela vai ganhar um incremento de velocidade nesse pedacinho aqui. Então a velocidade aumentou. E aí quando a gente olha para a expressão do raio, a gente observa que se a velocidade aumentou, o raio vai ter que aumentar. Então nessa região agora o movimento circular uniforme vai acontecer com um raio maior.
partícula completa a meia volta, e aí de novo ela vai voltar para aquela região. E novamente a diferença de potencial vai dar um incremento de velocidade para essa carga, acelerando ela. Ela aumenta mais um pouco a sua velocidade, o raio vai aumentar novamente, então ela vai voltar para aquela região, novamente ela é acelerada mais um pouquinho, o raio novamente vai ser obrigado a aumentar e o processo vai se repetindo, né? E o processo vai se repetindo. E cada meia volta que essa carga dá, ela é acelerada um pouquinho por essa diferença de potencial alternada que existe ali. E aí você se pergunta, mas como que eu sei a frequência certa que essa tensão elétrica tem que alternar para ela sempre acelerar a carga no sentido correto? Bom, a gente sabe disso pela expressão do período. Olha, o tempo gasto para completar uma volta, né, é dado por essa expressão. Depende apenas da massa da partícula, do campo magnético e do valor da carga. Então são parâmetros, são variáveis conhecidas. Se você sabe o tempo gasto para dar uma volta, você sabe que metade desse tempo é o tempo gasto para dar meia volta. Com isso tem como você calibrar e colocar ali a tensão elétrica com a frequência exata que você precisa para fazer esse processo acontecer. Então esse acelerador de partículas ele é chamado de ciclotron. Existe um outro tipo de acelerador mais sofisticado chamado síncrotron, onde ele não vai, esse dispositivo ele tem a limitação que o raio vai aumentando. Então vai chegar um momento que você tem um limite físico do espaço, né? Já um outro tipo de acelerador chamado do tipo síncrotron, ele vai manter o raio da órbita mais constante. Agora, para você manter o raio constante, observando por aqui, se aumentando a velocidade, o raio iria aumentar. Para você impedir isso, você pode aumentar o valor do campo magnético. Então, nesse acelerador mais moderno, você pode manter o mesmo raio, desde que em cada momento que a carga ganhe velocidade, você também amplifique a intensidade do campo magnético, de modo a manter a trajetória ali no mesmo raio, né? O Brasil ele tem um laboratório muito importante, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, e tem 2 aceleradores muito importantes nesse laboratório. Eu vou passar um videozinho curto para vocês conhecerem um pouco como funciona. Enquanto o elétron faz essa curva, né, causada pelo campo magnético, esses aceleradores trabalham muito com elétrons, acelerando elétrons. E quando o elétron faz essa curva, lembrando que na curva a gente tem uma aceleração centrípeta, essa carga acaba emitindo uma radiação intensa, né, numa ampla faixa do espectro eletromagnético. E essa radiação que essas partículas que estão nos aceleradores emitem, elas são usadas para fazer uma série de experimentos, como vocês vão ver no vídeo. Para a gente fechar a aula de hoje, eu quero falar sobre a aurora boreal e austral. Então vamos ver um conceito importante aqui. A gente já sabe que se uma carga chega com velocidade perpendicular ao campo magnético, ela vai descrever um movimento uniforme nessa região. Agora, a pergunta é, e se a carga chegar com uma velocidade inclinada, né? Não está mais 90 graus aqui, um ângulo entre 0 e 90. O que será que acontece? Você pode decompor esse vetor velocidade, né? E aí você vê que ele vai ter uma componente que eu estou chamando de Vx, que é paralela ao campo magnético, e uma componente perpendicular ao campo que eu estou chamando de Vy. Se a velocidade fosse Vx apenas, como o Vx é paralelo ao campo magnético, não teria nenhuma força magnética, o movimento da carga seria MRU, né? Nessa direção horizontal. Se a velocidade fosse apenas Vy, a velocidade seria perpendicular e seria um movimento circular, né? E o que acontece quando a velocidade é essa resultante aqui? Ou seja, eu tenho uma componente tanto na perpendicular quanto na direção paralela ao campo. O que vai acontecer é um movimento combinado. A carga ela vai ter, ao longo desse plano aqui, ela vai ter um movimento circular uniforme,
mas simultaneamente ela vai ter um movimento retilíneo uniforme ao longo dessa direção. Ela vai fazer um movimento combinado desses dois tipos de movimento. A trajetória que a carga vai efetuar vai ser essa trajetória rosa aqui, é meio helicoidal, né? Então a carga vai fazer isso, né? É isso que vai acontecer nesse caso geral. Isso é importante para entender a aurora boreal austral pelo seguinte: vamos relembrar que o planeta Terra ele produz um campo magnético muito parecido com o campo de um ímã em barra, né? Então aqui você tem as linhas de indução que representam um campo magnético. E aí a aurora tem a ver com o seguinte: é o vento solar, né, do Sol, ele vai chegando próximo ao nosso planeta. E esse vento solar, ele tem uma predominância grande de elétrons. Tem muitos elétrons nesse vento solar. E essas cargas, né, esses elétrons, quando chegam aqui nas linhas de campo magnético, eles acabam sendo capturados pelo campo magnético terrestre. E eles vão começar a fazer uma órbita muito parecida com essa aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Então esses elétrons ficam aprisionados e começam a espiralar, né? E eles vão indo em direção aos polos magnéticos. Lembrando que os polos magnéticos ficam próximos, mas não exatamente, né? Ficam próximos dos polos geográficos. Ao chegar próximo aos polos magnéticos, essas cargas encontram ali a atmosfera. E aí vai acontecer o seguinte: um processo de colisão desses elétrons com as moléculas de oxigênio e nitrogênio. Essas moléculas se excitam, né? E depois passam a emitir luz, né? Com predominância aí no azul esverdeado e também luz avermelhada. E essa emissão de luzes aí, né, nessa região do espectro produz um espetáculo belíssimo, que são as auroras boreal e austral, né? Dependendo se você observou o fenômeno no Polo Norte ou no Polo Sul. Então vou mostrar para vocês também, na aula de hoje, tem um videozinho muito legal mostrando esse espetáculo da natureza que são as auroras. Então por hoje é isso, um abraço a todos e uma tarefinha também tranquila para vocês entregarem. Um forte abraço a todos.